Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos. Como estão? Espero que todos estejam bem, que haya amanhecido um dia bueno, tranquilo, com muita paz, saúde e felicidade, tá bem? Bueno, amigos seguidores, vamos iniciar hoje com uma tensão que se passou em Indonésia. Em Indonésia houve um sismo de 6.12 na escala Richter, tá bem? Foi cerca da Terra. Então, os indonésios han sentido um forte impacto de 6.2, onde em la Ásia está em la cerca de países do globo de Ásia, então sempre migras depois de 15 dias, Ásia, como houve em Japão também, na isla, ayer, então, Japão cerca de Indonésia, Ásia, que migras depois 15 dias hasta Sudamérica, tá bem? Vamos quedar sem atenção. Bueno, vamos iniciar com Sudamérica, que se passou o primeiro sismo do vídeo de hoje de la manhã. Foi um sismo em Chile de 4.1 em la escala Richter, a 23 quilômetros de profundidade, cerca da Terra. Então, Chile ha sentido leve movimento, pero que ha sentido mover-se. Ayer em la noite, este sismo se passou ayer em la noite, às 11h55 de la noite de ayer, tá bem? E depois houve antes deste sismo, um sismo em Chile. Antes deste, se passou um sismo em Chile de 3.1. Este foi a 99 quilômetros de profundidade, que também é cerca da Terra, pero que 3.1 não há muito movimento. Tá bem? Este sismo se passou às 11h14 da noite de ayer também. Iniciando a madrugada, houve um sismo em Argentina de 3.5 na escala Richter, a 195 km de profundidade, lejos da Terra, a 1h27 da madrugada. Então, esses 3.5 em Argentina não há sentido muito, pois foi lejos da Terra. Depois, Colômbia 3.0 na escala Richter, a solamente 24 km de profundidade, cerca da Terra. 3.0, Colômbia não há sentido movimento, tá bem? Este sismo se passou às 12h05 da madrugada, tá bem? E de Argentina 3.5, lá 1h27 da madrugada. Seguindo Chile 3.3 em la escala Richter, este sismo se passou a 45 km de profundidade, cerca da Terra 3.3. Este sismo se passou às 2h16 da madrugada de hoje. Depois houve 3 réplicas seguidas em Argentina. A primeira 3.0 em la escala Richter, a 275 km de profundidade, às 4h55 da madrugada. Tá bem? Depois houve novamente em Argentina 3.1 na escala Richter. Este sismo foi a 212 quilômetros de profundidade, às 5h29 de la manhã de hoje. 5h29, 212 quilômetros lejos da Terra, Argentina 3.1 na escala Richter. E depois o terceiro 3.12 na escala Richter, a 107 km de profundidade. Este sismo se passou às 5h44 da manhã de hoje, tá bem? Seguindo Colômbia 4.0, solamente 1 km de profundidade, bem cerca da Terra. Então, esses 4.0 Colômbia em sentido mover-se, este sismo se passou às 7h38 da manhã de hoje. Depois, novamente, Chile, 3.1 novamente, tá bem, a 192 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 10h38 da manhã de hoje, lejos da Terra. Depois houve um Equador 3.5 na escala Richter, a 94 km de profundidade, às 8h59 da manhã de hoje.
Después Argentina 3.1, 187 kilómetros de profundidade, lejos de la Terra, las 11:18 de la mañana. E depois a Argentina novamente 3.12 na escala Richter, 91 kilómetros de profundidade, las 11:34 de la mañana de hoje. E finalizando os sismos de los videos de hoje de la mañana, houve em Chile 3.3 na escala Richter, a solamente 19 km de profundidade. Este sismo se passou às 10:57 de la mañana de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Então, não se olvides de dar seu like, envias o canal para seus amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com os sismos que se passarem hoje na tarde, início de la noite, tá bem? E vamos seguindo acompanhando, tá bem? Tenham todos um bom dia. Hoje, dia 3 de março de 2026, tá bem? Dia martes, e vamos acompanhando. Tenham todos um bom dia e hasta lá.